boys and girls, how are you doing? Como é que vocês estão? I hope you are fine. Espero que estejam bem. Welcome to our English class number 36. Bem-vindos à aula 36. We're going to talk about creating your own fairy tale. Criar o seu próprio conto de fadas. O objetivo proposto para esta aula é listar ideias para a produção de texto, considerando o tema e o assunto. Quando a gente fala em fairy tales, você lembra de todos esses contos de fada, não é verdade? E quando eu trago um específico para você, which fairy tales does this picture remind you of? A quem essa foto aqui lembra você? Sim, Little Red Riding Hood, a Chapeuzinho Vermelho. De qual contos de fadas, então? Essa mesmo. Vamos listar as palavras que lembramos sobre a história e que dessa maneira relembrar o conto da Chapeuzinho Vermelho. Talvez algumas dessas palavras que a gente vai listar agora você ainda não tenha aprendido. Não há problema. Vamos ver? Vamos ver se você lembra. Girl, wolf, grandmother, cottage, forest, eyes, mouth, ears, barn e bed. Vamos por essa primeira coluna. Girl, menina, garota. Wolf, lobo. Grandmother, avó. Cottage seria uma casa ou uma cabana. Forest, floresta. Eyes, olhos. Mouth, boca. Ears, orelhas. Barn, o celeiro. E bed, mal. Muito bem. A maioria dessas palavras, você que estuda na rede municipal de ensino já aprendeu. Lá desde o comecinho, do primeiro ano do fundamental até o quinto. Então, dessas aqui, acredito que você deva lembrar quase de todas. Teeth, flower, wood, house, door, woodsman, cloak, nightgown, belly and axe. Teeth, dentes, que é o plural de tooth. Flower, flor. Wood, madeira. House, casa. Door, porta. Woodsman, lenhador. Cloak, capa. Nightgown, camisola. Belly, barriga. E axe, machado. Então, nós vamos separar lá no seu caderno todas as características usando essas palavras que a gente tem lá. Então, quais são as palavras que têm a ver com o personagem, com o character? Vamos dividir. Quais são as palavras que têm a ver com setting, o cenário? E quais são as palavras que têm a ver com plot, a trama, então, dessa história? Lá no seu caderno, você vai separar também em 3 colunas e a gente vai verificar se a separação que você fez está ok. Eu vou esperar um pouquinho e aí você vai dar uma pausa nesse vídeo e aí quando você voltar, eu vou continuar a falar e a gente vai conferir para ver se a separação que você fez confere. Então, olha lá. Vamos dividir as palavras sugeridas em 3 grandes grupos. Characters, personagens, settings, cenários e plot, que é a trama. Todas as histórias de contos de fadas se baseiam nesses 3 pilares, nesses três grandes grupos. This is an example of a character description. Character descriptions tell us about a character's characteristics and traits, both physically and personally. Character characteristics can also be found through the character's relations with others in the story. Este é o exemplo de uma descrição de um personagem. A descrição dos personagens ou as características dos personagens, como estava escrito antes em inglês,
nos falam sobre as características e traços de um personagem, tanto fisicamente quanto de personalidade. As características do personagem também podem ser encontradas por meio das relações dos personagens com outros na história. What is the wolf's personality like? Como é que é a personalidade do lobo? He is charming and tricky and sneaky. Ele é charmoso, porque ele tenta conquistar Chapeuzinho Vermelho com a sua conversa, né? E depois ele também meio obtuso, ele dá a informação pela metade. E ele acaba sendo sneaky, ele acaba sendo sorrateiro, ele só dá aquilo que importa para ele. Ele acaba fazendo as coisas meio escondido. What words were used to describe his looks? Que palavras que pode ser usada para descrever a sua aparência? He is tall and furry. Ele é alto e um pouquinho descuidado. How is the personality of Red? The Little Red Riding Hood. Para não escrever todo esse nome aqui, fomos escrevendo só a Chapeuzinho Vermelho. She's nice. Ela é uma criança legal. What words were used to describe her physical appearance? Quais são as palavras que foram usadas para descrever a sua aparência física? She's a child. Ela é apenas uma criança. Então, ela se parece com uma criança. Right? Então, inner traits e outer traits. Inner são a personalidade e o outer, que é o que normalmente nós mostramos para os outros, certo? Então, quais são as personalidades dela, internas de personalidade, e o que ela mostra para as outras pessoas? É a mesma coisa em referência ao lobo. Para criar característica para os seus personagens, você fará uma análise mais aprofundada dos personagens do conto Little Red Riding Hood. Você deve escolher quais características externas, outer, de aparência, e internas, inner, que se aplicam a cada personagem. Aqui, então, inner, interna seria de personalidade. When we talk about outer traits, we are describing what a character looks like. These are traits that can be seen on the outside, like the character's hair color or clothing. When we talk about inner traits, we are describing the personality of the character. This is shown by their actions, words and thoughts. Então, quando falamos sobre traços externos, outer, estamos descrevendo a aparência de uma personagem ou de um personagem. São traços que podem ser vistos de fora, como a cor do cabelo ou a roupa que a personagem está vestindo naquele momento. Quando falamos sobre traços internos, inner, nós estamos descrevendo a personalidade do nosso personagem. Isso é mostrado por suas ações, suas palavras e os seus pensamentos. Então, olha quanta palavra nós temos aqui, para a gente poder usar como inner e outer, certo? Eu botei aqui, fica mais fácil. Quais são os adjetivos que a gente usa para descrever essa pessoa aparentemente, pela aparência, e quais são os adjetivos que a gente usa para descrever questões de personalidade, adjetivos de personalidade. Então, temos a palavra innocent, naive, good, eu estou indo para a direita, tá? Stubborn, tricky, red hood, big ears, happy, bad, smart, frail, young, mean, blue jumper, red dress, strong, tall, trusting, big nose, pretty, big hands, big nose again, apareceu duas vezes, né? Charming, big eyes, furry, small, nice, curious, kind, top hat, selfish and hungry.
Esses adjetivos, pode ser que você ainda não tenha aprendido todos eles. Você não tenha aprendido todos eles. Então, aqui vai ser bem importante que você use o seu dicionário, tanto online quanto o físico. Ele vai ajudar você com várias palavras que nós temos aqui, que você ainda não sabe a tradução, para você conseguir separar o que é adjetivo físico e adjetivo de personalidade, certo? Fica bem mais fácil e é uma forma de estudar e de enriquecer o seu vocabulário se você usar essas mesmas palavras no seu caderno e ao lado escrever a tradução. Você vai conseguir gravar mais facilmente. Então, fazendo uma breve já resposta para você, Little Red Riding Hood tem como inner traits, as características físicas dela, que a gente pode descrever pelo lado de fora. Ou não, são as de personalidade. Innocent, naive, good, stubborn. Ela foi egoísta, a palavra stubborn. Por quê? Porque ela quis economizar tempo, ela pensou nela, não é verdade? Ao invés de ela ir pelo caminho mais seguro, ela escolheu ir pelo caminho mais rápido. Então, nesse ponto, ela foi, sim, bastante teimosa. Stubborn é teimosa, não egoísta, é teimosa. Kind, happy, nice, trusting and curious. E ela era uma pessoa confiável, trusting. A mãe confiou que ela levasse, sim, a caixa, a cesta de comidas para a avó. Já outer traits são as características físicas que a gente pode ver. Young, pretty, frail, small, red hood e red dress. Não vou comentar todas elas com vocês porque eu preciso, e é uma das atividades importantes para vocês, procurarem a tradução dessas palavras, right? The wolf, agora the big bad wolf, o grande lobo mau. Inner traits, essas são as características pessoais dele, de personalidade. Mean, hungry, selfish, bad, smart, charming and tricky, right? Mean e bad praticamente têm o mesmo significado. Então, se você já sabe o significado da palavra bad, você vai saber da mean, ok? E outer traits são as características físicas. Big eyes, furry, strong, blue jumper, top hay, big ears, big teeth, big nose, big hands and tall. Podemos classificar desse jeito. Todos os big vocês conhecem. Big ears, grandes orelhas, big teeth, grandes dentes, big nose, grande nariz, big hands, mãos grandes. Então, você já sabe mais ou menos do que a Chapeuzinho Vermelho estava falando, certo? The main character. Então, olha lá. Olha essa figura toda aqui. Você pode escolher uma delas para você montar a sua fairy tale. Now you're going to choose the characters for your own fairy tale. A character can be a person, animal or creature. You can choose one of them to be the main character. Então, olha lá. Há uma pessoa, um animal ou então uma criatura. A criatura seria ela que está na floresta, que poderia ser uma fada. Lembrem disso. Nós temos nos nossos contos de fadas as fadas. Então, você pode escolher qual deles você usaria. E se você não quiser escolher um desses que está aqui na foto, você pode escolher também um aleatório. Não precisa ser desses 4. Pode montar o seu personagem, ok? The villain. Você tem que escolher também o vilão, porque afinal de contas, na história da Little Red Riding Hood, nós tínhamos um vilão, The Big Wolf, ou The Big Bad Wolf, o lobo mau. Aqui você pode escolher também entre um desses. Então, nós temos animals, right? Creature,
ou então person, ou uma pessoa, certo? Aqui todos os vilões, eles estão dentro dessa categoria. Então, olha lá. The main character, o personagem principal, que seria o mocinho da nossa história, and the villain, e o vilão. What does the character look like? Então, quem ou como o personagem principal se parece fisicamente, certo? Você pode montar as palavras que estão lá nos slides anteriores. Você pode usar dessas palavras. How does the character act? Como o personagem principal age? De que maneira? Como ele é, certo? Quais são as características, os adjetivos que mostram como ele é? São os adjetivos de personalidade. How do other characters react to this character? Então, como os outros personagens reagem a esse personagem principal? Se ele é o mocinho, as pessoas acabam gostando dele, não é verdade? The villain. What does the character look like? Como é que o vilão se parece? Fisicamente. How does the character act? Como o vilão se comporta, que são os adjetivos de personalidade. And how do other characters react to this character? Então, como os outros personagens reagem ao vilão? Você pode usar todos os adjetivos que você acha. Como eles se sentem em relação ao vilão? Você deve analisar o personagem escolhido e listar as características de acordo com o que você aprendeu nessa aula e utilizar o vocabulário aprendido anteriormente. Tudo que você já sabia dos adjetivos antes dessa aula e todos os que estão nessa vão ajudar você a montar lá no seu caderno, como a gente colocou aqui, as características dele. Você vai montar na sua cabeça, antes da nossa escrita, é claro, como o seu personagem vai se parecer dentro da sua história, ok? Lembre-se sempre de usar o dicionário. Sempre que você quiser utilizar mais palavras, você pode utilizar mais adjetivos, certo? Uma das próximas aulas que vai vir por aí, a gente vai aprender a montar com um exemplo, claro, com um modelo, como a gente falaria desses nossos personagens. Fazer um texto, mas claro, com a ajuda do seu professor e com a ajuda tanto do dicionário físico quanto online. Nesse momento a gente separou os adjetivos para mostrar para o seu texto, para você saber como você vai montar as características do seu conto de fada. E depois nós vamos montar o nosso texto com essas características, certo? Muito bem! So, a nossa aula está terminada. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido e enriquecido o vocabulário de vocês com mais palavras. Claro que apenas lendo essas palavras você não vai gravar. Tem uma má notícia. They are bad news. São más notícias. Porém, ou melhor, it's bad news, que é singular. Ela é uma má notícia. Porém, não há como. Você precisa gravar. E é estudando. Lendo uma vez só, você não vai conseguir. Já estou te adiantando. Você precisa sentar com calma e dar muitas lidas. Aí sim, seu cérebro vai gravar. Não tem como a gente ler uma vez e gravar, a não ser que aquilo tenha impressionado muito. Essa palavra tenha te impressionado muito. Caso contrário, não. Precisamos sim estudar, ok? Alright? So, I see you in the next class. Vejo você na próxima aula. Thank you very much for your attention. Bye bye.